Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios, a Rádio da Família. Há 70 anos, auxiliando, amparando, cuidando, notificando as famílias tririenses. 1150 kHz. Boa tarde, meu nome é Nádia. Estamos hoje aqui para mais um sábado, para o programa Uma Razão para Viver, promovido pela Sociedade Espírita Joana de Ângeles, com apoio integral da Rádio Três Rios. Obrigada aos nossos amigos, o Boy, ao Marcinho e a toda a equipe técnica da Rádio Três Rios que nos auxilia nesta missão de mostrarmos, de divulgarmos a doutrina espírita, essa doutrina consoladora que nos ajuda, nos auxilia, nos consola nos momentos difíceis da nossa vida, nos momentos de crise, de angústia, nos momentos de solidão e também, como não deveria ser, nos momentos de alegria, de felicidade. Estamos lá, a doutrina espírita está lá para nos auxiliar, ajudar-nos a entender um pouquinho da nossa vida, qual a nossa missão, o que estamos fazendo aqui neste planeta, que, como todos nós sabemos, é um planeta de provas e expiações. Mas, na verdade, estamos aqui em aprendizagem. Não estamos aqui para sofrer. Sofremos muitas vezes porque buscamos as formas erradas, porque levamos vidas erráticas e temos consciência disso, porque todos nós sabemos o que é o bem e o que é o mal. Então hoje, como sempre, eu vou trabalhar com um livro chamado Parábolas de Amor, Parábolas do Amor, do Jorge Lahá e da Sami Awada. Então ele, dentro do seu livro, ele fala sobre várias parábolas. Fala sobre as parábolas que Jesus contou e destrincha essas parábolas, que às vezes Jesus falava por parábolas, mas ele criava metáforas, criava imagens, figuras, que muitas vezes, se a gente não se ativer bem, se a gente não tiver bastante atenção, alguma coisa nos passa despercebida. Então, para começar, eu vou falar primeiramente sobre uma poesia que a Sâmia coloca sempre sobre os capítulos, tá? Então essa é a parábola das 10 virgens. Ela está no capítulo 12 do livro Parábolas de Amor, de Jorge Lahá e Sami Awada. E ela começa sempre com uma poesia. Aliás, muito bonita, por sinal. Por que, meu Deus? Porque a cada noite que chega, tu me permites tocar o céu e cair, para rastejar neste chão, ansiando as estrelas, para acordar todo dia, ansiando dormir. Sami Awada, o nome da poesia é Acima das Nuvens.
muito bonita, né? Muito envolvente, e é o que nós vivemos, sonhando, ansiando, buscando algo que nos parece estar infinitamente longe. E quando dormimos, provavelmente viajamos para esses lugares. E quando o amanhã raia, nós caímos, né? É isso. Essa parábola está em Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. Jesus contou a seguinte história. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então elas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. E realmente essa parábola, ela é um tanto estranha para a gente fica assim meio estranha, realmente é estranha, principalmente que está numa linguagem que a gente praticamente não usa mais. E assim, também tem coisas estranhas, como que se casa alguém com 10 mulheres de uma vez? Para nós é muito estranho também. Mas o que Jesus estava se referindo, ele não estava se referindo a esse traço. O que ele queria nos dizer estava num detalhe do evento. Era o evento, na verdade, que era o detalhe que ele estava contando. Então, por que Jesus falava por parábolas? Era porque elas se serviriam para tornar os seus ensinamentos mais acessíveis e impactantes. E o que são as parábolas? A parábola é uma pequena narrativa que se usa alegoria para transmitir lições morais. Então, sempre as parábolas, elas se utilizam do histórico do cotidiano e também serviam para reflexão e discernimento, transmitindo para nós lições morais.
No caso desta parábola, a noiva, no caso, é a terra, o noivo Cristo. E temos esse significado, temos essa figura de linguagem que é a metáfora. Porque isso aqui é uma figura de linguagem. Essa história, ela é toda... Porque, como já disse, nós não temos esse traço cultural, a gente não conhece isso, a gente nunca viu casar-se uma pessoa, um homem com 10 mulheres ou uma mulher com 10 homens, seria muito estranho. Então, assim, essas figuras de linguagem que Jesus usava muito são essas figuras que a gente costumeiramente usa. Estou com uma fome de leão, ou eu mato um leão todos os dias. Coisas que a gente usa rotineiramente. Que dia... o dia foi tão difícil, eu tive que matar um leão para sobreviver a ele. Coisas, né? São metáforas, são figuras de linguagem, né? São figuras de linguagem que a gente utiliza para reforçar uma ideia. Então, e elas são comumente usadas por nós. Então vamos continuar aqui. As 10 virgens ou donzelas que eles usavam muito são, hoje a gente fala, meninas, mocinhas, garotas, novinhas, né? Que eram as noivas que iriam se casar e tinham que levar suas próprias lamparinas. Aquelas lamparinas semelhantes àquele do Aladim para iluminar a noite. E para isso elas precisavam colocar óleo ou azeite de oliva para acendê-las. E 5 delas se esqueceram, que eram aquelas despreocupadas. E o que são essas nécias? São as que esqueceram de se preparar espiritualmente. E como a vida material é passageira, assim negligenciaram a fé. Então as nécias são como a grande parte de nós que esquecemos da vida espiritual, não esquecemos de nos preparar. A gente vive aquele momento que vai se passando. É isso, e a gente esquece que nossa vida real não é aqui, é a vida. Nós somos espíritos em corpos de carne. E um dia o nosso espírito retornará à casa, a nossa pátria espiritual, porque é de lá que nós viemos. Nós passamos aqui uma temporada para aprendermos, para corrigirmos alguma falha, para aprendermos, para construirmos a nossa evolução, porque cada vez que passamos aqui, com certeza nos melhoramos, pelo menos alguma coisa, mesmo que a gente não consiga resolver todos os problemas, porque não é possível resolver todos os problemas, mas pelo menos a gente consegue resolver. E tudo que a gente aprende aqui fica guardado no nosso perispírito, para que a gente, um próximo retorno, a gente pratique, para ver se a gente aprendeu realmente aquilo que nos foi passado. Então assim é a nossa passagem pela Terra. E como
as nécias, né, as virgens nécias, as donzelas nécias, elas esqueceram o óleo. Elas estavam ansiosas pelo noivo, mas esqueceram-se, se perderam no meio da jornada com mil coisas, porque um casamento exige, nós que sabemos a nossa vida atual, um casamento exige uma série de coisas, né? Tem que fazer uma série de é um evento, né? Quando se faz uma festa, principalmente, então é um evento, então você tem coisas para resolver. Então elas se perderam, como nós nos perdemos diante da vida, com todas as coisas que a gente tem que fazer, que a gente faz, que a gente vive, e a gente esquece do principal, da nossa vida espiritual. Essa é fundamental, porque nós somos espíritos, nós estamos apenas num corpo de carne, até a gente cumprir essa nossa passagem aqui, retornarmos à pátria espiritual e ver o que a gente aprendeu, o que a gente não aprendeu. Será que a gente estaciona? Alguns estacionam, infelizmente, mas o que ele aprendeu ele não perde. Deus é tão bom e tão justo que nada do que você aprende aqui você perde. Aquilo fica guardado, fica para você utilizar numa outra oportunidade, que às vezes você perde as oportunidades que lhes são dadas e você só vai descobrir isso depois, quando você está do outro lado, porque aí você não tem mais a trave no olho, então você sabe o que você tem noção, você pode ver além do que os seus olhos mortais, do que os seus olhos de carne veem. Então, a gente tem que se preparar. Então, quem são as virgens prudentes? São aqueles que buscam cultivar a fé e a luz interior, preparando-se para o encontro com o Senhor, preparando-se para aquele reino que Jesus nos prometeu, um reino que a gente ansia muito, que é um reino de paz, onde possamos viver como irmãos, que não haja fronteiras, que não haja guerras, não haja lutas fratricidas, não haja dores, sofrimentos. É isso que a gente busca, e o reino que Jesus nos prometeu é esse. Mas para isso nós temos que nos preparar. Não podemos ser como as virgens nécias. Nós temos que ser como as prudentes, nos prepararmos para esse novo reino, que será um dia para todos, porque por mais que a gente passe, que a gente venha à Terra ou em outros planetas, a gente não sabe quantas existências nós já tivemos. Nós temos uma vida e várias existências, não sabemos quantas nós já tivemos e onde foi que nós vivemos. Sabemos, por exemplo, que a Terra já foi um planeta primitivo, onde a gente nem falar, a gente falava. Comíamos carne crua. A gente precisava de matar para comer. Hoje a gente ainda faz isso, dessas formas que a gente sabe, né? Temos matadouros, essas coisas assim. Mas muitas pessoas já estão deixando de comer carne, de comer os nossos irmãos, né? Porque são nossos irmãos. Os animais são nossos irmãos. Muitos já estão deixando. Mas isso vai levar um tempo, porque a gente não aprende de uma hora para a outra. A nossa evolução, ela vai acontecendo
porque nem na natureza ela ocorre aos saltos. Ela não dá saltos. A gente vai para que uma mutação se instale numa população, ela leva tempo. E assim as aprendizagens o que nós precisamos aprender para sermos cada vez melhores, é necessário tempo. A gente não aprende de uma hora para outra. A gente vem, aprende um pouquinho, volta de novo, aprende mais um pouco, e assim nós vamos caminhando para esse reino que Jesus nos prometeu. Esse reino de paz, de amor, de fraternidade. Hoje a gente está vivendo muita coisa ruim, muita violência, guerras, coisas que ferem a nossa sensibilidade. Para muitos de nós que já chegaram, a maioria de nós já não aceita mais. Só alguns que ainda insistem em que fazer o mal é bom, que o mal é bom. A maioria de nós já descobriu que a melhor coisa é viver em paz, é ter tranquilidade, é ter paz, amar os nossos irmãos, olhá-los, não importa como eles sejam, são diferentes de nós, se tem cores diferentes, se tem costumes diferentes, somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. E Deus deseja que nós possamos viver todos em paz, todos com amor um pelos outros. E é por isso que nós estamos aqui. Então vamos continuar na parábola. Então, as 10 virgens, eu já disse, são a humanidade e cada indivíduo na sua busca em sua jornada espiritual. Então, cada um de nós está numa busca. Então, as 10 virgens, elas representam a humanidade. As lâmpadas são o símbolo da fé, da esperança, a luz que nos guia. Ou seja, o que são as lâmpadas? O que a lâmpada simboliza? A nossa fé, a nossa esperança no futuro, na vida futura, e a luz que vai nos guiar. E quem é essa luz? O que nós podemos utilizar para nos guiarmos nessa jornada? O Evangelho de Jesus é como se fosse uma receita, como está tudo escrito lá. E não é coisa difícil de fazer, não. Mas para o nosso patamar evolutivo ainda é muito difícil, porque nós ainda somos espíritos em aprendizagem, né? Então a gente ainda erra muito, a gente ainda cai. Tem uns que caem e nem levantam, mas a maioria de nós já está caindo, já está levantando, graças a Deus, porque a Terra está passando por uma transição. E nós vamos deixar de ser provas e expiações, mundo de provas e expiações, já fomos mundo primitivo, passamos para provas e expiações e vamos deixar de ser de provas e expiações para ser mundo de regeneração. E aqueles que não estiverem na frequência certa não vão viver mais na Terra, eles vão para outros mundos para continuar a sua aprendizagem. E quem for para essa terra de regeneração, que nós não sabemos quem vai, né? Não podemos falar, eu vou. Nós não sabemos, porque a gente sabe que somos imperfeitos. A gente está em busca de melhorar a cada vez que passamos por aqui. Então é isso. O azeite
significa a fé, bondade, as boas obras e a união com o Espírito Santo, que mantém a chama da fé acesa. É isso que significa o azeite. As prudentes, as virgens prudentes, nós já falamos, são aqueles que buscam cultivar a fé, a luz interior e preparam-se para o encontro com o Senhor. Para falar sobre a doutrina espírita, para quem ainda não estava ouvindo, eu estou falando sobre o capítulo do livro Parábolas do Amor, de Jorge Larraín Samuel Awada, falando sobre a parábola As 10 Virgens, lembrando que Jesus, durante o seu ministério, ele sempre usava as parábolas, porque elas facilitam o entendimento, principalmente na época em que ele veio. Até hoje nós temos dúvidas em relação a muitas parábolas. Esta, por exemplo, é uma parábola bem estranha para algumas coisas, algumas falas, algumas imagens são bem estranhas para nós. Então, antes de dar sequência, eu quero falar com vocês sobre uma peça que vai acontecer no Teatro Celso Peçanha, no dia 31 de maio, às 19 horas, aqui em Três Rios. Você pode comprar pelo site digital, né? É só entrar, ingresso digital, comprar pelo site, só botar lá Nosso Lar, né? E seguir os passos que você consegue chegar e comprar o ingresso via digital. Também existe pontos de venda, que é a esquina do Contrafilé, no centro ali de Três Rios. Aí tem um telefone aqui também, que é o 24 999 56 8963. Aí os ingressos estão divididos da seguinte forma: o meia custa R$ 35. A peça é o Nosso Lar, baseado na obra de Chico Xavier pelo espírito de André Luiz. Muitos de nós já viram o filme, já lemos o livro e agora temos a peça de teatro. Então, nós temos 3 tipos de ingresso. O ingresso, que é o meia, que é para idosos, deficientes e estudantes. O solidário, que você paga R$ 45 e leva 1 quilo de alimento não perecível. Aí o ingresso sai por R$ 45. E o ingresso inteiro sai por R$ 70. Aí você pode escolher uma dessas formas, quer dizer, no caso, qualquer pessoa pode comprar o solidário, que é 45 mais 1 quilo de alimento não perecível. Quem não conseguir, compra a inteira, né? Se não for estudante, idoso ou deficiente, compra o meia, tá? Então a peça é o Nosso Lar, ela vai acontecer no dia 31 de maio, às 19 horas, no Teatro Celso Peçanha, em Três Rios. Estão todos convidados para vir. O filme é belíssimo, o livro é maravilhoso e com certeza a peça será muito bonita também. A direção e adaptação de Kaique Assunção. Então, por favor, a classificação é 12 anos, tá? Então, o Nosso Lar
baseado na obra de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz, 31 de maio, anota aí, às 19 horas, no Teatro Celso Peçanha, 3 Rios, RJ. E temos 3 tipos de ingresso: a meia para estudantes, deficientes e idosos, o ingresso solidário é R$ 45,00 mais 1 quilo de alimento não perecível, e a inteira é R$ 70,00. Aguardamos vocês aqui para a peça O Nosso Lar. Então, continuando, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa casa espírita, que é a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, que, para quem não conhece, nós estamos situados ali na Travessa Paulino Alves Tavares, número 145, ali próximo aos prédios do Vila Nova, pertinho. O Jaqueira passa ali, o Santa Cecília, vários ônibus param ali. E dá para chegar tranquilamente. Pode vir pelo lado que vem ali pelo lado do Bramil, pelo lado do colégio, próximo ali do colégio Valmir Peçanha também. Dá para chegar, são várias posições que dá para chegar na nossa casa espírita. As nossas reuniões públicas são segundas e quintas, sendo que na quinta-feira, as segundas são palestras com palestrantes diversos. Na quinta-feira, nós estamos fazendo o estudo do Livro dos Espíritos. Então, cada semana são 3 perguntas, cada quinta-feira são 3 perguntas sobre as quais a gente conversa. É bem informal, é interessante, pode perguntar se tiver dúvidas, é muito bom. Então começa às 19h30, a gente já chega na casa espírita, a gente chega antes, mas quem quiser chegar para conhecer, para se inteirar, para conversar, fazer novos amigos, é só chegar que nós já estaremos lá. E temos um momento musical onde a gente canta, a gente leva nosso pensamento a Deus através do canto, e depois a gente tem o estudo, certo? E o estudo vai até 8:50, o estudo do Livro dos Espíritos. Depois nós temos o passe, a gente sai no máximo 9 horas da casa espírita. É muito bom, é um momento de reflexão sobre as questões do livro e é muito interessante. E na segunda-feira, como eu disse, são palestrantes diversos com vários assuntos, sempre baseados no Evangelho de Jesus que nós seguimos, sempre baseados nesse Evangelho que a gente segue como guia, certo? Para falar também que nós temos um atendimento fraterno. O que é o atendimento fraterno? O atendimento fraterno é uma conversa que você pode ter com qualquer um dos nossos atendentes que estejam lá. Você vai no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, marca o dia que você quer ir, que é ou segunda ou quinta. Você conversa, fala que você está precisando de ter uma conversa, às vezes você não consegue falar com outras pessoas. Então vai lá, fale conosco. Dentro das possibilidades a gente te orienta e vai ser muito bom, porque às vezes você não consegue ter essa conversa com ninguém e com um de nós você consiga às vezes se abrir. Então é preciso marcar. Aí nesse dia tem que chegar às 7 horas, ok?
Uma outra coisa que nós fazemos é um bazar a cada 1 mês e meio, 2 meses. A gente faz um bazar de roupas usadas para ajudar a Casa Espírita, pagar as coisas que a gente precisa de pagar, né? Água, internet. E nós recebemos doações de roupas usadas que estejam em bom estado, calçados. O que você tiver na sua casa, que você acha que não é mais necessário para você, que você possa doar para nós, a gente aceita. Brinquedos, roupas, calçados, mas que estejam em bom estado para que a gente possa revender e reverter essa renda para a nossa Casa Espírita. Nós também temos a nossa evangelização, que ela acontece todo domingo às 9h30. Nós trabalhamos com as mães, tem uma palestra para as mães e temos 3 salas, onde tem três salinhas, cada salinha tem 15 crianças, e de 0 até 11 anos. Então nós trabalhamos com essas crianças, o Evangelho de Jesus, trabalhamos com as mães, os temas são seguindo o Evangelho de Jesus, e assim nós trabalhamos. Aí nós fornecemos almoço todo domingo e também recebemos doações de alimentos não perecíveis, e porque nós damos almoço para as mães, para as crianças, todo domingo. Após a evangelização, a gente dá o almoço. E como a nossa Casa Espírita está sempre aberta nesses dias que eu já falei, e nós aguardamos vocês para uma visita. Se quiserem ir lá no domingo assistir a palestra das mães, ver como a gente trabalha, se quiserem ajudar, né, assistir a aula com as crianças, ver como que funciona, levar uma criança ao banheiro, acompanhá-las, conversar, tudo isso é possível. Então assim, e uma outra coisa, um outro trabalho que nós realizamos é o enxoval de bebê, o primeiro enxoval do bebê da mãe carente. Aí nós recebemos no dia 29 de abril, a gente faz um chá de bebê, onde a gente tem vários guloseimas, várias coisas, e a gente recebe doações de presente para os bebês, né? Para a gente colocar no enxovalzinho de bebê. Então é assim, a gente faz esse trabalho. Então vocês estão convidados a nos visitar nesses dias que eu falei e ver como que a gente trabalha. Agora, voltando para o nosso livro, nós vamos continuar aqui. Então eu já falei quem são, né, as 10 virgens, o que são as lâmpadas, o azeite, o que são as virgens prudentes, as nécias também, que são aqueles que se esquecem de se preparar, que se perdem na vida, na materialidade da vida, esquece que nós não somos somente corpo, somos mais do que isso, nós temos um espírito dentro de nós, e esse espírito está aqui para aprender, para evoluir, certo? E o noivo é a representação do Senhor na nossa vida após a nossa morte física, a oportunidade de evoluir espiritualmente. E a chegada do noivo é a transição para o plano espiritual, é quando somos chamados para o encontro com Deus. Ou seja, quando nós retornamos
a nossa pátria, a nossa verdadeira pátria, espiritual. É para lá, é essa chegada do noivo, exatamente isso. Então, muitos de nós não se prepara para a vida do Espírito. A gente acha, alguns até acham que não existe nada além. Mas com certeza existe, porque Deus iria ter tanto trabalho para criar uma espécie, várias espécies, né? Criar esse mundo maravilhoso, com coisas tão bonitas, simplesmente para tudo desaparecer. É muito estranho. Não tem muito sentido criar uma coisa, um universo tão grande, tão maravilhoso, tão lindo, com tantas coisas belas, simplesmente para a gente vir passar aqui menos de 100 anos, ou no máximo 100 anos, e desaparecer, senão não dá para entender, né? A gente tem tanto trabalho, a gente estuda, a gente faz uma porção de coisa, e a gente vai simplesmente desaparecer. O nosso espírito, a nossa consciência, as coisas que nós realizamos e a nossa evolução. Para onde que nós iremos? Voltamos para a nossa pátria espiritual, para, quem sabe, um dia nos encontrarmos com Deus. Então, meus amigos, o fechamento da porta após a transição. Após a transição, as oportunidades de evolução podem se fechar para aqueles que não se prepararam adequadamente, como aconteceu com elas. Elas não levaram o óleo, foram distraídas e perderam a oportunidade. Que muitos vêm aqui e se perdem, porque eles ficam estacionados às vezes. Aí eles têm que voltar novamente, recomeçar de onde eles pararam. E quais que são os ensinamentos dessa parábola fechando? Termos em mente a importância de nos prepararmos para a vida e a transição, buscando a fé, a bondade e a luz interior. A necessidade de sermos vigilantes, porque sabemos que partiremos um dia, mas não sabemos quando. Por isso devemos procurar estar atentos e preparados. Muito importante também, não devemos nos esquecer que a evolução é individual e intransferível. Devemos sempre buscar a nossa luz interior, a fé e a bondade em nosso caminhar pela Terra. Ou seja, nós evoluímos individualmente. Nós não podemos arcar com as consequências dos atos dos outros. Cada um tem a sua caminhada. E nós caminhamos em busca de evolução, cada um de nós, à sua maneira. E por isso ela é individual e intransferível, ou seja, a gente sempre deve buscar o que está dentro de nós, a nossa luz interior. Cultivarmos a fé e a bondade em nossa caminhada. Também muito importante, não devemos negligenciar a nossa espiritualidade, porque podemos ficar despreparados para o nosso encontro com o Senhor e a transição. Ou seja, nós podemos ser pegos como as virgens distraídas ou nécias. Elas não se prepararam adequadamente. Muitos de nós não se preparam, muitos de nós simplesmente vivem como se não existisse amanhã. E o amanhã existe. Jesus nos disse, nos mandou um consolador também, que é a doutrina espírita.
Então nós temos que estar preparados, nós temos que não podemos negligenciar a nossa vida espiritual, porque a gente tem essa vida espiritual. Nós temos um espírito dentro de nós. E ele está aqui para evoluir num corpo de carne. A carne é só a roupagem, a veste. É igual a gente troca de roupa para ir em determinados eventos, determinados, né? Para dormir a gente coloca uma roupa, para sair a gente coloca outra roupa. Então, a gente vai ir ao casamento, a gente coloca um outro tipo de roupa. E assim a gente vai vivendo a nossa vida. Mas não devemos jamais nos distanciar da nossa vida espiritual, porque ela existe. E se nós não ficarmos despreparados, a gente vê o que acontece. Nós estamos vivendo momentos difíceis no nosso planeta. Guerra, violência. E se nós estivermos preparados espiritualmente, essas coisas não tocam em nós. Principalmente preparados, que a gente vai um dia encontrar o Senhor. E preparados para essa transição. Devemos também cultivar a fé e o amor, que são os combustíveis, o óleo que mantém a chama acesa, guiando-nos no caminho certo, no caminho da evolução. Então, para finalizar, a parábola das 10 virgens é uma história bíblica que, através de uma metáfora, ensina sobre a importância da preparação espiritual para a vida e a transição para o plano espiritual. Enfim, é um chamado à reflexão, à ação, um convite para a vida, o encontro com o Senhor, cultivando sempre a fé, a bondade e a luz interior, chaves para a nossa evolução espiritual. É isso então, meus amigos. Se vocês quiserem ler o livro, tem vários capítulos. Cada capítulo é muito bonito, tem coisas muito interessantes, fala sobre várias parábolas e explica essas parábolas detalhadamente. E assim a gente vai aprendendo e melhorando sempre. Lembrando também de agradecer a vocês por terem me ouvido, desejar a vocês uma tarde e noite em paz, um bom final de semana, desejar também feliz aniversário para os aniversariantes, não só de hoje, como os aniversariantes do mês inteiro. Que Deus possa abençoar a todos nós e lembrarmos sempre de trilhar a nossa vida com retidão, com amor pelo nosso próximo, com bondade no coração. E principalmente, meus amigos, vamos rezar pela paz. Vamos pedir com todo o nosso coração pela paz no mundo. Nós não podemos ter uma terceira guerra. Nós precisamos de amor no nosso planeta. É isso que nós precisamos. Para que essa transição seja completada, nós precisamos de amor e não de guerra. Que Deus abençoe a todos nós, tenhamos uma semana maravilhosa e até um próximo encontro.